Pois é, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim acompanhando o mercado do boi, que segue mais firme do que nunca. Mas os frigoríficos já começam a usar formas paliativas aí para tentar evitar parar. Alguns já anunciam a paralisação das atividades. Enfim, estamos chegando perto de um limite. Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado de perto. Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, já está aqui comigo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente está vendo que, à medida do possível, as cotações vão avançando, Douglas, mas que a situação está ficando mais complicada para os frigoríficos, né? Ontem mesmo a gente viu a decisão do Frigol lá em Goiás de fechar uma unidade. Enfim, a avaliação era de que era uma adequação de plantas, enfim, para tentar priorizar outras plantas, mas o fato é que não tem boi para ser abatido e isso está deixando os frigoríficos, inclusive os de exportação, bastante apreensivos nesse momento, Douglas. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. Eu acho que essa questão é bem sensível não só para a indústria, mas para o mercado como um todo, né? Está todo mundo pisando em ovos nesse momento, né? A indústria, talvez, porque a oferta está bem limitada, a gente já está caminhando para abril, meados de abril, essa oferta não deu as caras ainda, né? E também em função do consumo, né, aqui interno, né? A gente vê níveis de inadimplência da população, as restrições aumentaram justamente com uma renda disponível da população mais enxuta do que nunca, né? Então isso deixa o mercado bem sensível, mas concordo com você, essa oferta de animais terminados não apareceu até agora. Há sim marcações de preço quase que diariamente, uma em cima da outra, né? Hoje a gente vê negócios ao redor de 315, de 320 em São Paulo, né? Justamente na tentativa dos exportadores cumprir os contratos que eles têm, né? E seguir também as operações no dia a dia, querendo ou não, o custo fixo é muito alto. E isso está fazendo os frigoríficos tomarem algumas decisões, né, Douglas? Sim, exatamente. A gente viu um frigorífico paralisando as operações em Goiás recentemente. Aqui no estado de São Paulo, a gente vê grandes indústrias de porte médio, de porte grande, abatendo um dia sim, um dia não, pulando 2 dias de abate. Tudo isso, mesmo até indústrias exportadoras, né, fazendo isso. Então, tudo isso reflete uma cautela, né, em relação a preço pago e que mercado ele está trabalhando, né? Ele tem contratos a cumprir no mercado externo e, querendo ou não, ele direciona menos produto no mercado interno, né, ou direciona numa maneira mais estratégica, aí, comprando um animal mais longe ou comprando uma fêmea, enfim, tenta balancear a sua margem da melhor maneira possível, que é que a indústria está fazendo praticamente desde o início de 2021. Final de 2020. Pode falar, desculpa. Diga, pode. O final de 2020 foi um período muito bom, né? A gente tinha o auxílio emergencial, que não era emergencial, né? Foi uma distribuição de renda muito forte para a população, junto com uma exportação muito forte também, e o preço não estava tão alto assim. Então as margens foram relativamente boas. A gente mede isso também pelas grandes empresas que estão listadas, né? JBS, Marfrig, Minerva, foram bons resultados que tiveram no último trimestre. E agora a gente vê preços da matéria-prima do boi gordo bem mais caro, só que com um cenário de mercado interno muito mais sensível, né? E uma exportação praticamente nos mesmos níveis aí.
De alguma forma, a margem dos frigoríficos está ficando comprometida. Antes a gente falava só de um comprometimento, ou principalmente de um comprometimento do frigorífico de mercado interno. Ainda prevalece essa regra, Douglas? Se a gente for olhar até mesmo os exportadores, né, os analistas do BTG soltaram um comentário, um relatório nessa semana, que as margens devem ficar menores em relação ao mesmo período do ano passado. Então, até mesmo o exportador pode também, em função, mesmo que o dólar tenha subido, né, a carne também tenha comparativamente, né, relativamente, subido também, o preço do animal terminado subiu mais. Então, não vamos falar comprometida, mas ela está mais enxuta assim, em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gente olha para as margens dos exportadores. Muito bem. Então, a gente chega a uma conclusão de que não é questão de preço, não adianta aumentar preço. Mesmo aumentando o preço, tá difícil de achar animal, é isso? Sim, até o momento a gente não viu uma disponibilidade que faça verão no mercado, que venha pressionar, né, que traga algum arrefecimento das escalas de abate. E a gente tem visto que o preço tem realmente subido dia após dia, mas essa oferta não tem aparecido com volume, né? Talvez em final de maio, por mais que as chuvas tenham atrasado, talvez essa pressão de safra também tenha algum atraso. Mas não é o que a gente vê nesse momento. Então os preços continuam bem firmes. Não é uma questão de preço, e sim de oferta. Bom, mas isso faz a gente imaginar um limite, um teto de preço aí pro boi, ou ainda é cedo para falar disso, Douglas? Nenhuma commodity sobe ad eterno, né? Tem uma tendência só de alta. Geralmente elas tendem a encontrar um ponto de equilíbrio, né? A commodity mais importante do mundo, o petróleo, é a prova disso, né? Chegou a bater 100, voltou, hoje em dia gira ao redor da média. E possivelmente os agrícolas também devem encontrar seu ponto de equilíbrio. A gente teve dois grandes fatores que distorceram bastante isso. O primeiro foi a demanda da China, começou em 2019, meados de 2019, a puxar bastante. E o segundo, um fator mais forte e rápido, né, que foi o dólar depois da pandemia. A partir de abril, maio, esse dólar explodiu e a nossa carne lá fora ficou muito mais competitiva, né? Então deu um maior poder de compra para os importadores. Mas é possível acreditar que isso deve encontrar um ponto de equilíbrio ainda. Os próprios relatórios do Banco Central, os economistas, dizem que existe uma pressão inflacionária, sim. A gente está vivendo uma pressão inflacionária, mas isso deve ser pontual, né? Essa inflação ela não deve continuar por muito tempo. Isso é natural, esse choque de oferta e demanda. Você falou de oferta de animais a partir de maio. Isso é certo ou isso é uma expectativa, Douglas? É uma expectativa, uma possibilidade, né? Olhando o desempenho histórico. Mas se a gente for olhar justamente só este ano, né, a gente viu que em 2020 os pecuaristas continuaram retendo suas matrizes, em 2021 essa oferta não apareceu ainda, então a gente tem uma expectativa que essa pressão pode ser até menos relevante quando a gente vê em 2018, 2019, 2020. Mas, historicamente, sim, até o final de maio existe uma oferta de animais terminados. Talvez não seja contundente a ponto de fazer esse mercado recuar forte. A gente viu que nos últimos 6, 8 meses, o único ponto que fez arrefecer o mercado de commodities foi a questão do dólar, né? A eleição dos Estados Unidos, ali em janeiro também, mais recente, a alta dos juros, tudo isso mexeu com o dólar, e a gente olha os gráficos do dólar e das commodities, eles responderam muito a isso, porque a oferta e demanda, a oferta ainda continua bem limitada, por enquanto não foi um ponto de pressão de baixa nesses últimos meses. Então a gente está bem atento a isso também. Está quase que uma relação íntima, Alexander. Muito bem. Agora, demanda aí de início de mês e demanda de, pelo menos expectativa, de auxílio emergencial. Até que ponto isso pode fazer o preço da carne subindo atacado e isso dá fôlego para novas compras, Douglas? A força do auxílio emergencial dessa próxima rodada ela é bem mais limitada em relação a pessoas atingidas e também ao valor disponibilizado, né? Então, esse sim tem mais cara de auxílio emergencial, né? Isso pode sustentar algum comportamento de preços
nos mesmos patamares para o atacado, até mais sustentados. Por quê? Porque enquanto a oferta de animais terminados não mudar essa questão de abate enxuto, esse produto também deve continuar enxuto no atacado. É isso que a gente viu na viradinha desse mês, né? De 18,50 foi para 19,20, mas não porque teve uma demanda relevante, e sim porque a oferta continuou bem limitada. Esse cenário de oferta de carne ainda limitada com o auxílio emergencial pode sustentar sim os preços no atacado, né? Mas em algum momento que a gente vê o abate normalizando, os frigoríficos tendo mais esse produto, entrando mais no eixo, né, e o auxílio emergencial chegando no fim, a gente pode ver sim alguma pressão de perda de força, alguma normalização nesse sentido. Muito bem. Então, a pressão nos preços da carne viria mais de uma falta de oferta do que propriamente de um estímulo à demanda aí, mas obviamente, como você bem pontuou, com esse cenário de oferta escassa, qualquer estímulo mínimo que venha, que seja aí de um auxílio emergencial, dá suporte aí ou dá sustentação para as cotações. Exatamente. Colocação perfeita. Justamente porque a renda disponível nesse momento ela é muito curta, ela é bem restrita, né? A gente está com 14,2% de desempregado no Brasil, é o maior número desde a série de 2012, e a gente tem, segundo o último levantamento do Serasa, 61,6 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, possivelmente, né, com essa renda muito restrita, as proteínas alternativas ganham alguma atração maior, né? O próprio frango, suíno, ovo teve uma valorização muito relevante também nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, possivelmente a carne bovina como um produto relativamente premium frente a esses produtos, né, ela tem uma oscilação menor. Fica sustentada pela oferta limitada, mas a demanda não tem feito tanto verão nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E a exportação, Douglas, podemos esperar alguma surpresa aí? A exportação em março veio bem em linha com o esperado que a gente tinha, veio um volume ok, né, um crescimento pequeno em relação ao mesmo mês de 2020, mas um crescimento relevante em relação a janeiro e fevereiro. Claro que a gente tem que olhar março contra março, né, para expurgar essa sazonalidade, mas a volta da China, né, após o feriado e o próprio desempenho de março mostra que esse nosso principal importador voltou um pouco mais ativo nas compras, né? Então isso traz algum alívio aí nesse sentido. Deve continuar firme, sim. A China ainda continua sofrendo com a peste suína africana, né? Esse deve ser um fator importante para o escoamento da nossa produção aqui nos próximos meses. Provavelmente deve continuar num bom patamar também em abril, maio, assim como a gente viu em março. Mas como no mercado interno, o preço da arroba segue subindo e isso influenciando o preço internacional também. Para o mercado internacional, tem um limite de preço também, Douglas? Bom, o mercado internacional, a China tem feito compras constantes e saiu de uma base pequena, né? A gente acredita que eles devem continuar nesse comportamento e os preços, quando a gente olha em dólares, praticamente baliza, né? Se o dólar continuar tão competitivo como é que está, hoje, 5,60, 5,70, a nossa indústria exportadora ainda vai continuar, mesmo com preços altos da carne bovina, continuando exportando com bom fluxo, né? Querendo ou não, alimenta o fluxo de caixa dela, é bem positivo. Agora, se houver uma queda mais relevante em 5,20, 5,30, R$5, esse poder de compra pode ficar um pouco mais limitado, né? Acho que o dólar em alta foi o principal gatilho para a nossa carne sair, né? Talvez o preço médio em dólares por tonelada não tenha tido tanta alteração assim, quando a gente olha ano contra ano, um mês contra mês, fica ao redor de 5, de 4, mas esse catch-up, essa variação muito forte do dólar é que foi o gatilho para a gente exportar mais e o pessoal, todos os nossos importadores, né? China, Chile, União Europeia, olhar com bons olhos para o nosso produto, que é um produto de qualidade e com preços bem competitivos quando a gente olha o restante do mundo. Legal. Ficamos de olho também na cotação, na variação cambial aí, para entender a dinâmica de comercialização do mercado também. Então,
Frigoríficos passando por um momento bastante complicado, falta de oferta continua, a expectativa de oferta, de volta da oferta, pelo menos para abril, é pequena, deve ocorrer só a partir de maio. Tem um auxílio emergencial que sozinho não faria efeito, mas diante de uma oferta restrita aí pode ajudar, sim, pelo menos na manutenção dos preços da carne no atacado, e isso dá fôlego aí para novas altas do boi, mas o boi chegando também num patamar bastante estressado aí de altas significativas, que já começa a ter aí uma limitação de continuar subindo muito forte no dia a dia, certo? Exatamente. Sim, a gente vê um momento de firmeza, principalmente em função da oferta, mas a gente passa por um período bem sensível, né, em relação a dólar, em relação às reformas, inadimplência da nossa população, né, aumentou as restrições com uma renda disponível mais curta, então tudo isso merece atenção. Muito bom. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu que agradeço, meu amigo. Um forte abraço. Valeu, até a próxima. Até mais. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando com a gente aqui o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa B3, na Bolsa de São Paulo. Olha aí na tela, o abril está subindo 0,27% a R$ 317. O maio caindo R$ 315, queda de 0,03%. É pequena queda, mas enfim, é negativa a cotação. A gente tem aí o junho, R$ 314,60, alta de 0,35%, e o julho está nos 317,55, o horário está bem diverso aí, as negociações estão bem distanciadas aí lá na B3. No caso do julho, alta de 0,33%. O indicador CPEA fechou ontem com uma alta de 0,09% a R$ 316,10. São os números de hoje do mercado do boi, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.